com poder e com autoridade, para a glória do seu nome. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Graças a Deus que o Senhor tem nos dado a oportunidade de mais uma vez nos encontrarmos aqui para juntos louvarmos e engrandecer o nome do Senhor Jesus, que é maravilhoso e tem sido misericordioso conosco, dando a nós pessoas normais, cheios de problemas, cheios de preocupações, pecadores, mas Ele nos dá a oportunidade de chegar na sua presença e o adorar em espírito e em verdade, e Ele nos retribui com alegria. Isso é muito importante e somos pessoas privilegiadas de estar aqui esta noite e tirar momentos do nosso dia, um dia na semana pelo menos, e esses momentos oferecermos, vir ao culto, oferecer o nosso sacrifício vivo ao Senhor, de adoração sincera, de adoração de verdade, e o Senhor é maravilhoso, e Ele entende e conhece cada um, e recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, cada um conforme as suas limitações. Uns falam melhor, outros cantam melhor, outros falam e as pessoas têm mais facilidade de entender, outras pessoas falam e as pessoas têm menos dificuldade para entender, mas nós temos certeza que estamos na casa do Senhor. E aqui, junto conosco, nesta noite, está o Espírito Santo de Deus, que foi o que Ele prometeu, que quando Ele fosse ao céu, Ele voltaria, Ele enviaria para estar conosco. E Ele nos ajuda para que possamos entender e interpretar, muitas das vezes, as palavras mal faladas, o português com sotaque de determinadas regiões do Brasil e misturando palavras de inglês, palavras de espanhol, mas o Espírito Santo de Deus, Ele tem condições de trabalhar no nosso entendimento, trabalhar para que possamos sair daqui regozijando na presença do Senhor e entendendo aquilo ao qual o Senhor quis falar conosco a cada culto que aqui estamos. Eu quero dizer aos irmãos que eu não tenho assim essa facilidade, o pastor Carlos Alberto, o irmão Jovino, eu tenho as minhas limitações de falar, mas eu aprendi uma coisa ainda muito novo, que o pregador, por que temos o nome pregador? O que é um prego? O que é a pessoa que usa um prego? É a pessoa que fixa. Então, se eu conseguir fixar alguma coisa do texto a qual vou ler e ter como base no seu coração, na sua mente, eu já vou sair daqui satisfeito, porque está em nossas responsabilidades falar. Agora, fazer é o Espírito Santo de Deus. E nesta noite, nesse final de tarde, início de noite, nesse último hino que cantamos aqui, ele fez 10 perguntas para que vocês entendessem a mensagem e sair daqui levando aquilo que o Senhor trouxe para nós. Não sei se vocês vão ter a resposta, mas eu queria que ele perguntasse novamente ali as perguntas. Qual é a idade do meu Deus? Você sabe a idade dele? Seu aniversário. Que dia que ele nasceu? Aleluia. Como ele se locomove nessa terra tão grande. E que sapato cabe em seu Já imaginou? pé? A Bíblia diz que ele usa a terra como escabelo de seus pés, para descansar os pés. Quantos metros Aleluia. tem a sua casa? Você não vê a imensidão do céu, não consegue ver o fim. E em que faculdade ele estudou? Jamais conseguiremos alcançar a inteligência e a sabedoria de nosso Deus. Qual o valor do seu patrimônio? Às vezes admiramos de uma pessoa como o fundador da SpaceX, um dos maiores milionários do mundo. Não conseguimos mencionar a sua fortuna. E o nosso Deus? Às vezes não paramos para pensar nisso. Qual o nome do seu professor? Já imaginou? Quem lhe Aleluia. ensinou agronomia? E em direito é muito mais Jesus. que bacharel. Nas palmas
palmas das mãos. Aleluia. Cabe as águas do mar e chama Oh, pelo aleluia. nome cada estrela do céu. Esse é o Deus a qual nós servimos. Esse é o Deus a qual um dia nós reconhecemos como Salvador das nossas almas. Esse é o Deus que olhou lá do céu e nos viu, pecador, como um grão de areia, mas teve coragem de enviar o seu Filho para morrer em uma cruz, por amor à minha alma, por amor à sua alma, nós ainda sendo pecador. Esse é o Deus que nos deu a oportunidade. Então vamos aproveitar para louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Ele é maravilhoso. Se nós dessemos tudo de nós, ainda não seria suficiente para agradecer a Ele por tantas coisas que Ele tem feito em nossas vidas. Sempre eu digo nas minhas palavras que o Senhor tem sido melhor do que eu pedi para Ele. Sempre o Senhor foi melhor. Apesar das dificuldades, apesar das lutas do dia a dia, o Senhor tem estendido as suas mãos de maneira grandiosa em minhas vidas, e tenho certeza que na vida de muitos daqueles que confiam no Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Eu queria ler 10 versículos da palavra do Senhor, talvez um dos textos que eu estou na igreja, talvez desde 1983. Então tem 40 anos. Nesses 40 anos de evangelho, eu vi várias pessoas pregarem por muitos textos da Bíblia, e no texto a qual eu vou falar hoje, eu já vi muitas pessoas pregando. E o Senhor me chamou a atenção para três coisas no texto ao qual eu vou falar nessa noite. E eu gostaria que o irmão colocasse ali para nós, se já estiver em condições. E enquanto ele coloca ali a imagem, eu quero ler na minha Bíblia aqui, e depois eu vou ler numa outra versão, para que fique fácil de os irmãos entenderem o que pretendemos falar esta noite. Eu vou ler nessa minha Bíblia aqui, que ela é uma versão na linguagem de hoje, uma linguagem mais simples. Se a sua versão aí estiver talvez diferente um pouquinho, eu vou ler em uma outra versão, para que você consiga assimilar melhor aí o que diz o texto ao qual eu vou ler. Está em Ezequiel, capítulo 37. O tema desse capítulo já diz assim: Vale dos Ossos Secos. E nesta noite, eu gostaria de ler esses 10 versículos com os irmãos, e nesses 10 versículos nós basear a nossa fala nesta noite, e eu tenho certeza que ao sair daqui, se você abrir o seu ouvido para entender, para ouvir e der a oportunidade do Espírito Santo falar com você através desta palavra, tenho certeza que você vai sair daqui diferente daquilo a qual entrou, daquilo a qual olhava para esse texto e falava, e entendia. Mas eu gostaria de ler. Diz-nos assim a palavra do Senhor, na minha Bíblia, diz assim: Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. E ele levou-me para dar uma volta por todos os lugares do vale. E eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmos, e estava completamente seco. Então o Senhor me disse: Homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor meu Deus, só tu sabe, podem ou não. Ele disse: Profetize para esses ossos e diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor, estou lhe dizendo isto. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhe darei tendões, músculo e cobrirei de pele, porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. E aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido,
E enquanto eu falava, ouvi um barulho e era os ossos se juntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos cobriam de tendão, de músculo e depois de pele, porém não havia respiração nos corpos. Então o Senhor disse: homem mortal, profetize para o vento e diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha e toda a direção e sopra sobre esses ossos, esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então eu profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. E a respiração entrou nos corpos e eles viram de novo, viveram de novo e ficaram de pé. E havia tanta gente que dava para formar um novo exército, ou um enorme exército. Se os irmãos observaram esse texto a qual eu li, no início aí está assim um pouco meio difícil talvez de entender. Eu vou ver se eu consigo encontrar aqui onde eu coloquei aqui no meu telefone, mas numa versão diferente, que diz assim, só vou ler a primeira parte do texto, diz: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um lugar cheio de ossos. Eu só vou ler este versículo aqui agora. Eu não sei se o irmão conseguiu colocar ali as imagens, vai conseguir colocar, mas nesta noite eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para esse texto, e baseado nesse texto, eu queria falar 3 coisas para os irmãos. A primeira imagem, por favor. O que fazer agora? A Bíblia nos conta a história, o que relata nesse capítulo 37 de Ezequiel, relata que esse homem, um profeta do Senhor, ele estava lá no exílio da Babilônia e recebeu do Senhor uma visão. E muitas pessoas conhecem do que eu estou falando. Vou tentar parafrasear aqui para ficar fácil de a gente conseguir construir nosso entendimento. Ele foi levado em um lugar, naquele vale tinha ossos, e ele olhou aquele monte de ossos, e o Senhor perguntou para ele uma coisa: será que os ossos vivem? Podem viver? E depois que o Senhor perguntou isso, teve todo o acontecimento ao qual eu já li, e depois ele mandou ainda, ele fala assim: diga a esses ossos que viva. Então, baseado nesses 3 coisas a qual falei, eu quero falar com os irmãos essa noite e levar-nos a esse raciocínio. O que fazer agora? Imagine os irmãos, nós que estamos aqui, cada um de nós que não somos mais criança, sabemos das dificuldades que podemos encontrar no dia a dia, nesse mundo, sermos levados para determinados lugares. E no subtema que eu coloquei ali, lugares difíceis. Pode passar a segunda imagem, por favor. Se os irmãos observarem essa segunda imagem, a qual o menino colocou ali, eu disse que o Senhor, Deus, Criador da terra, Criador do céu, aquele que é poderoso para nos salvar, para perdoar nossos pecados, nos salvar, levar para morar com Ele, Ele às vezes faz coisa em nossas vidas, nos leva a lugar difícil. Baseado no texto qual nós lemos, Ele levou aquele homem para um lugar, talvez um dos lugares que ninguém jamais queria ir. Um vale onde só tinha ossos. Nas nossas vidas, às vezes não acontece isso. Às vezes nós não se deparamos com uma vala cheia de ossos, mas nos deparamos em um lugar como este. Em uma cama de hospital, ligado a aparelhos, às vezes tomando soro, às vezes diante de situações que nós não queríamos estar lá. Mas o nosso Deus, Ele nos leva a lugar difícil. A segunda imagem, por favor. Quando, às vezes, estamos bem de saúde, mas, por determinadas situações, se encontramos desempregados, ou às vezes até sem direção de Deus, ficamos numa situação a qual não sabemos o que fazer.
Às vezes nós, crente, sabemos que o Senhor é dono de tudo, a qual nós já falamos no início aqui, no hino a qual cantamos, e começamos a imaginar o tamanho desse Deus, a sabedoria, o poder desse Deus, mas muitas das vezes estamos em lugar difícil. A terceira imagem, por favor. Eu tinha colocado essas imagens em um slide, mas devido à diferença de configuração ali do computador, aí não está passando de acordo com a gente tinha planejado. Mas estamos aí diante de outra imagem. Já pensou, você crente, fiel, comprometido com a palavra do Senhor, trabalhador, honesto, de repente você está no meio de um acidente. Em lugar difícil. Deus nos leva a lugar difícil. Pode continuar aí com as imagens? Acho que a próxima imagem. Não faz muito tempo, talvez quase um ano, nós que estamos aqui, acho que todos ou quase todos, estavam aqui o ano passado nessas datas. Podemos ver isso com nossos próprios olhos. Veio o vento, veio a chuva, levou as casas, levou as pessoas, levou as riquezas, e muitas pessoas ficaram desisoladas, sem saber por onde começar. O Senhor nos leva a lugar difícil. A outra imagem, por favor. E por fim, temos essa última imagem a qual eu gostaria de mostrar aos irmãos. Talvez o lugar que ninguém queria ir. Não precisamos comentar muito, mas é um lugar que quando passamos na frente, nós que tememos ao Senhor, sabemos que ali está o futuro da humanidade. Não tem nenhuma pessoa com 200 anos andando por aí. Todos um dia nasceu e vai precisar morrer. O Senhor nos leva a lugar difícil. Quando nós andamos pelas ruas, às vezes encontramos determinadas situações que nós olhamos assim, Senhor, o que o Senhor quer de nós? O que o Senhor quer desta vida? O que o Senhor... por que isso? Às vezes vem em nossa cabeça determinadas perguntas, determinadas indagações, que muitas das vezes queremos deixar de acreditar no Criador por Ele nos levar a situações que muitas das vezes nós não gostaríamos de estar lá. Quantas pessoas que casam e o seu casamento não consegue prosperidade, não consegue continuar, começa a sofrer as consequências de uma pessoa a qual não o respeita, a qual não obedece, que divide o lar, mas temos que lembrar, Deus nos leva a lugares que nós não gostaríamos de ir. Ele nos leva a esse lugar. Vamos continuar com a imagem. A segunda coisa a qual Deus fez com o profeta. Primeira coisa, ele levou ele num lugar que ele não gostaria de ir. Num vale de osso seco. Mas depois ele fez talvez uma das coisas mais difíceis que poderia acontecer com nós, seres humanos mortal. Tem condições desses ossos voltar a ter vida? Tem condições? Imagine a dificuldade de uma pergunta, de uma resposta diante de um Deus tão grande, tão poderoso, e nós tão frágil, tão pequeno, tão incapaz. Então, esse Deus nos leva a lugar difícil, mas também nos faz pergunta muito difícil. A mesma imagem a qual eu mostrei no início, está ali, de novo, e lá está a pergunta. Ainda há cura? Quantas das vezes nós vemos isso, às vezes na nossa própria família? Às vezes uma pessoa já de uma certa idade, acometido de uma enfermidade, a qual nós estamos vendo, ela cada dia degradando o seu corpo físico, a sua mente, o seu estado de espírito, e nós ainda
olhamos assim, já pensou se Deus colocar você diante dessa situação e perguntar para você, tem jeito para essa situação? Tem jeito para aquele menino, aquele filho que está lá na rua, drogado? Tem jeito? Qual seria a nossa resposta? Então, o que eu quero dizer aos irmãos nessa noite, diante do que o profeta viveu, diante do que ele viu naquela visão, baseado nisso, eu sempre digo, o Senhor nos leva a lugar difícil, nos faz pergunta muito difícil. Que ele perguntou para um homem normal, diante de um monte de ossos, a qual não tinha, a Bíblia diz que não, era ossos, não era pessoas mortas, era ossos. Ele perguntou, ainda pode viver? Eu não sei qual que é a sua dificuldade, eu não sei qual que é o lugar que Deus lhe levou, eu não sei. Deus sabe e você sabe o lugar que Deus lhe levou. Eu não sei se Deus te trouxe lá do Brasil, aqui para que você aprendesse alguma coisa, e aqui foi o lugar difícil a qual o Senhor te colocou. Não sei se é uma enfermidade, não sei se é o desemprego, não sei se é o desentendimento, mas Ele pergunta nessa noite, tem jeito para essa dificuldade? Tem jeito para essa situação? Continua com a imagem, por favor, irmão. Nessa noite eu queria que os irmãos... Eu coloquei essas imagens só para ilustrar o que eu estou falando, mas cada um de nós estamos à frente de determinadas dificuldades, de determinadas situações difíceis. O que muitas das vezes é difícil para mim, é fácil para o pastor Carlos Alberto. Às vezes é difícil para ele, mas é fácil para a Jovina. Mas, porque somos pessoas diferentes. E o que eu quero dizer aos irmãos nessa noite, que o Deus que nos salvou, o Deus que enviou o seu Filho Jesus para morrer numa cruz por nós ainda pecador, Ele está de braços abertos. Ele veio a essa terra para salvar, mas Ele veio para que tivéssemos vida, e vida em abundância. Não é porque somos crentes, não é porque somos pessoas que lutamos para andar no contramão do mundo, é que somos obrigados a viver da escória. Não. Deus quer nos abençoar. Muitas das vezes nós não somos abençoados porque não cremos, ou quando Deus nos leva ao lugar difícil, o que acontece com a maioria das pessoas? Começa a murmurar. Em vez de procurar entender, aprender, entender o que Deus quis nos mostrar naquela determinada situação, começamos a murmurar. E às vezes a bênção estava ali mesmo. Estava logo ali. Era um passo mais. E nós não recebemos a bênção, porque às vezes não entendemos que Deus é o Deus que nos leva a lugar difícil. Nos faz pergunta difícil. Mas Ele é um Deus todo-poderoso. Dono do mundo, dono de todas, tem resposta para toda e qualquer pergunta, para toda e qualquer situação. Às vezes a pessoa, na imagem ali a qual mostramos, uma pessoa preocupada, a Bíblia diz que quando estamos preocupados, o que nós vamos fazer? Arrancar os cabelos, sair pela rua gritando, rasgando a nossa roupa? É isso? Não. Ele diz, lançai sobre mim todas as vossas ansiedades, né? Todos os vossos cuidados, porque Ele tem cuidado de nós. Se Ele veste os lírios, já dizia Salomão, se Ele veste os lírios do campo com as melhores roupagens, nós que somos filhos dEle, Ele cuida dos passarinhos, Ele cuida dos animais, cuida dos peixes, e muitas das vezes nós não queremos depositar nele a nossa confiança, mas ainda há esperança para cada um daqueles que estão vivos. A Bíblia diz, nós conhecemos um ditado, aí nós que somos brasileiros, conhecemos um ditado que enquanto há vida, há esperança. Mas a Bíblia diz diferente, que para o justo, até na sua morte, ainda há esperança. Então, nesta noite, o que eu quero dizer aos irmãos, independente da pergunta que o Senhor faça, independente qual seja, você está preocupado?
não tem dinheiro para pagar as contas da semana que vem, lance sobre ele as suas ansiedades. Lance sobre ele as suas dificuldades. Ele tem cuidado de nós. A próxima imagem, irmão, por favor. Diante da mesma situação a qual eu mostrei na primeira imagem. O que fazer numa situação dessa? Muitas das vezes, as pessoas que estão tão atordoadas, tão cheias de problema, tão desesperado, que às vezes uma simples atitude que uma pessoa no seu bom senso teria, ele não consegue fazer. Lá envolvido em um acidente, às vezes ele não consegue chamar o seguro, não consegue chamar um reboque, desesperado pela situação a qual ele está vivendo no momento. Então, o que eu tenho a dizer aos irmãos nessa noite, diante do problema, diante da situação que nós vivemos, Deus é maior. Deus é aquele que está nos vendo lá de cima. Deus é aquele que tem o controle de tudo em nossas vidas. E determinadas situações que vêm para nós, que acontecem em nossas vidas, é para aumentar a nossa capacidade de resposta, para aumentar a nossa condição de lidar com as situações. Ele quer nos levar para um outro nível e, às vezes, nós entramos em desespero e não conseguimos desfrutar da bondade de Deus. Determinada vez eu estava caminhando e uma luta terrível, e o Senhor fez eu entender uma situação que eu gostaria de comentar com os irmãos aqui. O irmão Carlos Alberto, pastor Carlos Alberto, que foi militar, ele sabe que, e os irmãos também que não foram, já viram falar às vezes de filho, de amigos, de colegas, de parente, que os militares, para poder enfrentar determinadas dificuldades, para resolver determinadas dificuldades, eles passam por treinamentos. Porque senão, na hora de resolver a situação, ele não recebeu o treinamento, ele não vai conseguir resolver, porque ele está despreparado. Às vezes, na nossa vida espiritual, Deus nos leva a batalhas para que nós sejamos forjados, para que nós sejamos mudados, tirados os nós, tirados as mazelas que o pecado colocou em nossas vidas. Deus nos leva a determinadas situações. E muitas das vezes, o treinamento, irmão, às vezes ele é tão difícil, ele é tão duro. Eu fiquei no exército por alguns tempos, e determinadas situações de noite, em tempos de treinamento, era tão duro e era com tanta eficácia, com tanto garra, que parecia que você estava na batalha. E era treinamento. Então, às vezes, as lutas da gente é tão grande que nós começamos a desesperar. Nós esquecemos que estamos nesse mundo em um processo de santificação, a qual nós precisamos estar hoje melhor do que estávamos ontem. E o ouro, para ser purificado, não é com água fresca, não é com ventinho, não, é no fogo. Cada um de nós viemos de determinadas costumes, famílias com costume diferente, a maioria não cristão, a maioria veio de famílias que não professava Jesus como Criador, Salvador da humanidade, e viemos cheio de mazela, cheio de mau costume. Às vezes estamos inseridos em uma sociedade cheia de maus costumes, práticas que o Senhor não aprova, e por esse motivo Deus nos leva a lugar difícil. E lá, nesse lugar difícil, Ele pergunta para você, tem jeito para a sua situação? Às vezes as pessoas viciadas em coisas que uma pessoa normal nem acredita. Fala, como é que uma pessoa, um crente, que reconhece Jesus como Salvador e se vicia em determinadas coisas como essas? Mas nesta noite, Deus está perguntando para nós, tem solução para este problema? Será que existe uma saída?
precisamos entender que o Deus que nos leva a lugar difícil nos faz pergunta que nós, às vezes, não temos resposta. Mas Ele manda fazer coisas difíceis. Ele disse para o profeta: profetiza para esses ossos. Profetiza para eles. Irmão, nós pegamos... Hoje, vou falar uma coisa assim bem comum. Se eu falar para o irmão me falar assim: ó, João, você precisa estar amanhã lá em Orlando, que eu vou toda semana, né? Lá em Orlando, eu não vou ter nenhuma dificuldade, porque eu sei que eu tenho um carro, que eu vou dirigir ali tantas horas e vou estar lá. Mas se o irmão falar para mim assim, ó, eu preciso que você esteja amanhã lá em São Paulo, às 7 da manhã, eu vou ficar desesperado agora, porque eu não tenho condições de ir. Aí entra o sobrenatural de Deus. Quando Deus lhe manda fazer uma coisa que você não pode, que você não tem condições de ligar para o seu amigo e falar assim: ó, fulano, libera aí fulano de tal aí que está aí numa situação complicada. Você não tem condições, você não tem essa pessoa. Daí você fala assim: ah, é Deus. Deus nos coloca, nos leva a lugar difícil, nos faz pergunta difícil e manda fazer coisas impossível aos olhos humanos. Já pensou, nós, um simples ser humano que tem dificuldade muitas das vezes de dar glória ao Senhor. Às vezes nós temos dificuldade de abrir a nossa boca para dar glória a Jesus, por ser grato a Ele pelo que Ele fez por nós. Ele chegar para você e falar assim: ó, tá vendo essa pessoa aí, um cadeirante aqui? Você é para orar para ele agora, aí manda ele levantar em nome de Jesus. Eu não sei em qual situação o Senhor te levou, não sei, não conheço, eu conheço cada um dos irmãos aqui na igreja, às vezes ficamos a semana sem nos ver, sem nos falar, eu não conheço o dia a dia de cada um, mas eu tenho certeza que muitas das vezes nós se deparamos com determinadas coisas e Deus às vezes fala conosco: faça. E agora? E agora? Milagre. Só milagre resolve. Milagre é aquilo que não se explica com os olhos, com as explicações humanas. Voltando ao que eu estava dizendo aos irmãos, se eu disser que eu posso estar em Orlando amanhã às 7 da manhã, eu vou ter condições de estar. Porque eu falo assim, não preciso de um milagre. Eu preciso só que Deus me dê saúde, eu vou estar lá. Mas se falar assim, ó, você precisa de estar lá em São Paulo amanhã às 7 da manhã. Essa hora eu nem comprei passagem. Só um milagre. Então, determinadas situações, determinadas ordens que o Senhor nos dá, somente um milagre para resolver o problema. Então, nesta noite, eu quero dizer aos irmãos que o Deus que nos levou a lugar difícil, o Deus que nos fez pergunta difícil, é o Deus que quer de cada um de nós compromisso, quer de cada um de nós fé, confiança nele, para atender ou executar aquilo a qual nós achamos impossível. Muitas das vezes, o Senhor nos manda fazer coisa que nós olhamos, não, eu não tenho capacidade, não tenho nenhuma condição. Mas nesta noite, o Senhor está dizendo que Ele pode fazer. Ele é o Deus do impossível. É o Deus que faz aquilo que o ser humano não pode fazer com dinheiro, não pode fazer com conhecimento científico, nem com amizades. Esse é o Deus que nós servimos. Quando olhamos para a Bíblia, ela está repleta de situações a qual nós pegando essa ideia a qual eu trouxe aos irmãos baseado nesse texto. Se olharmos, Jesus muitas das vezes estava em lugares difíceis, diante de problemas difíceis, e mandando fazer coisas que só Ele podia mandar fazer.
Mas nessa noite eu quero dizer aos irmãos que esse Jesus, o mesmo que curou Lázaro, o mesmo que ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele diz que aqueles que crescem em seu nome faria os mesmos milagres que ele fez e até maiores. Então, nesta noite, eu lanço esse desafio aos irmãos. Eu não sei do milagre que você está precisando na sua vida. Não sei. Mas só queria lembrar uma coisa que eu li aqui, inclusive, em duas situações. O primeiro versículo desse texto ao qual eu li. Deixa eu ler de novo aqui. Estou na tela? Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito, mas não é nessa versão a qual eu li. Deixa eu ver se na minha Bíblia aqui está escrito da mesma forma. Na versão a qual eu li diz: o Espírito do Senhor estava sobre mim. Então, para você experimentar o sobrenatural de Deus, precisamos estar de acordo com aquilo que a Bíblia diz. O Espírito do Senhor está sobre você? Você pode ter ido num lugar difícil. Deus pode ter te levado em uma situação a qual você não tinha saída. Te fez uma pergunta que você não tinha resposta. Mas Ele te manda fazer coisas que você não pode fazer com sua mão. Mas o segredo para que isso aconteça está no primeiro versículo que eu li. A mão do Senhor estava sobre mim. Então, se nós permitir que a mão do Senhor esteja sobre nossas vidas, podemos fazer coisas a qual o humano, sem as condições espirituais, jamais farão. Mas para isso, precisamos experimentar o sobrenatural de Deus. Determinada vez, Jesus se encontrou com um homem e perguntou para ele se ele já tinha nascido de novo. Lá em João capítulo 3, né? Jesus perguntou para aquele homem: você nasceu de novo? Às vezes nós estamos na igreja, somos filhos de crente, estamos 10, 15, 20 anos na igreja, mas precisamos de um novo nascimento. Precisamos nascer da água e do Espírito. Precisamos ter prazer nas coisas do Senhor. Precisamos não ter prazer nas coisas que o mundo oferece. Quando uma criatura ela nasce, geralmente ela tem uma linha para sobreviver. Uns é carnívoro, outro come. Cada um tem a sua forma de alimentar. E nós, como ser humano, que aceitamos Jesus como Salvador, o nosso espírito precisa de um alimento espiritual. E muitas das vezes, por falta de cuidado, por falta de uma experiência viva com o Senhor, não temos o Espírito de Deus sobre nossas vidas, porque não cultivamos, não alimentamos o nosso espírito. E não podemos gozar da oportunidade de ver milagre acontecer nas nossas próprias vidas, na vida dos nossos filhos, na vida da nossa família, na vida dos nossos amigos, porque a mão do Senhor, às vezes, não está sobre mim. Porque às vezes eu estou brincando de ser crente, estou brincando de ser filho de Deus, mas precisamos, é uma coisa que é necessária, é ter a presença de Deus na nossa vida, ter a mão do Senhor em nossa vida, para que possamos gozar do privilégio de ver, cumprir aquilo que o profeta viu. É interessante que Deus levou ele nesse lugar lá horrível, fez essa pergunta que para nós era impossível, mandou ele fazer coisa que jamais um ser humano faria, mas ele teve um privilégio que muitos de nós gostaríamos de ter. E temos a oportunidade de ter.
ele viu naqueles ossos correrem, se juntarem de um lado para o outro. Neles criarem tendão, neles criarem carne, se transformarem em corpos e depois sair com vida. Nesta noite, Deus quer colocar vida naquilo a qual nós pensamos que não tem mais jeito. Deus quer fazer de nós pessoas diferentes. Deus quer fazer de nós pessoas cheias do seu Espírito, para que influencie, para que impacte esse mundo, para que as pessoas que estejam ao nosso redor sejam abençoadas, mesmo em situações que muitas das vezes nós não gostaríamos de estar, mas se Deus nos levou naquele lugar, vamos ser um verdadeiro cristão, vamos ser pessoas que realmente tenha a mão do Senhor estendida em suas vidas. Me lembrando aqui, me veio à memória aqui, quando temos a mão do Senhor estendida em nossas vidas, sobre nós, as pessoas que estão por fora vê a mão do Senhor estendida sobre nós. Nós olhamos a história de Elias, que estava passando, e aquela viúva falou para o seu esposo: este é um verdadeiro filho de Deus. Então, quando andamos em espírito, quando andamos debaixo da direção de Deus, podemos experimentar milagre em nossas vidas. E milagres se recebe através da fé. Precisamos alimentar a nossa fé, orando, lendo a palavra, ouvindo, entendendo o que Deus quer falar em nossas vidas. Nesta noite, o meu desafio aos irmãos é esse: pare um pouquinho, não precisa me falar nada, é só você e Deus. Você sabe que lugar Deus está te levando. Você sabe, cada um de vocês, sabe o que Deus está perguntando a cada um de vocês nesse momento. Tenho certeza que Deus tem um tratado especial com cada um. E nesta noite, Ele quer ver em nossas vidas alegria, Ele quer ver em nossas vidas atitude, que muitas das vezes nós, por falta de fé, por falta de esperança, por falta de sabedoria, por falta de confiança naquele que um dia disse que nós poderíamos fazer o que Ele fez e ainda mais, nós às vezes acostumamos com a situação difícil. Já pensou se o profeta não tivesse obedecido à voz do Senhor? Aquilo não seria nada mais que um cemitério cheio de ossos. Ele teria ido embora. E hoje nós não teríamos falando aqui sobre isso. Teria sido um fato comum. Deus levou uma pessoa e ele viu um monte de ossos. Mas, nesta noite, eu quero pegar isso como exemplo para nossas vidas. Quero pegar isso como um modelo para que nós possamos receber bênção do Senhor através desse aprendizado a qual o Senhor colocou em minha mente há alguns dias, vinha sempre me lembrando, o pastor falava comigo, e o Senhor vinha martelando em minha mente para que eu falasse sobre isso. Que não é porque somos crentes, não é porque somos filhos de Deus, que estamos livres de chegar diante de uma situação a qual para nós pensamos que não tem mais saída. Deus tem a resposta para você. Vamos. Deus tem a resposta para você. E nesta noite, o meu desafio com os irmãos é esse. Eu não sei o que você está passando, mas eu gostaria de orar com cada um de vocês. E independente da situação, independente do que for, o problema a qual você está diante dele, eu quero dizer que Deus nesta noite pode dar vida. Deus pode realizar milagre em sua vida. E não é eu que vou fazer. Não é eu que vou mandar. Não é quando o Senhor Jesus, quando Deus falou com o profeta Ezequiel, ele disse: você vai fazer. Então nesta noite eu estou aqui me colocando como voz. Você tem condições de orar. Se Deus te levou em determinado lugar, se Deus te perguntou coisas que você
Para você não tinha saída. Agora Ele manda você tomar uma atitude. Haja, faça conforme aquilo que o Senhor colocou no seu coração, pedindo a bênção de Deus, e certamente sairemos daqui vitorioso, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus eterno. Então minha alma canta-te, Senhor. Senhor Jesus, Grandioso estamos na tua casa, Senhor, crendo, Senhor, na tua palavra, crendo naquilo a qual o Senhor falou conosco nesta noite. Sabemos, Senhor, que não temos condições. Estamos às vezes diante de situações que não sabemos o que fazer, mas Tu conheces, Senhor, o amanhã. Tu conheces o agora. Tu conheces as nossas fragilidades. Conheces, Senhor, o problema, a dificuldade que cada um dos Teus servos estão encontrando ou vão encontrar. Nesta noite, Senhor, eu peço a Ti que faça um milagre, Senhor. Desperte dentro de cada um de nós aquele servo corajoso, aquele servo a qual está disposto a ouvir a Tua voz e obedecer. Deus eterno, fala conosco esta noite. Encha-nos da Tua graça, Senhor. Toque, Senhor, no profundo da nossa alma, para que possamos sair daqui alegre e regozijando na Tua presença. É o que Te pedimos nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Cantarei com grande é meu Deus, e todos hão de ver quão grande é meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande, Senhor, é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Senhor, estamos voltando para os nossos lares. Ouvimos a Tua voz e ela falou profundamente nos nossos corações. Eu creio, Senhor, que da mesma forma como o Senhor falou conosco aqui essa noite, aqueles que nos ouvem também foram alcançados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Dá-nos uma semana de bênção, semana de vitória, Senhor. Cobre-nos com Teu sangue. Abençoa a Tua igreja pelos 4 cantos do mundo, Senhor. Ainda que houverem, Senhor, situações difíceis, perguntas difíceis, circunstâncias difíceis, Tu sempre vai ter uma resposta, Senhor. Tu tens o controle sobre todas as coisas. Não vai haver desespero nas nossas vidas, porque estamos com os nossos olhos fixados na cruz. Leva-nos em paz, Senhor. Dá-nos uma semana de bênção, uma semana de vitória, Senhor. Abençoa Teu povo, Senhor. Abençoa a Tua igreja, Senhor. É a nossa oração essa noite. É em nome de Jesus. Amém, amém e amém.